Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto no Rio Doce no último sábado em Valadares. Segundo a Polícia Militar, Carlos Rangel Pires da Costa foi encontrado na altura do bairro São Pedro. A família da vítima esteve no local e reconheceu o corpo do jovem. O corpo foi encaminhado para o IML e as causas da morte vão ser investigadas. A PM ainda informou que o adolescente tinha passagens pela polícia. A falta de mulheres negras nos postos de trabalho afeta diretamente a representatividade delas na sociedade. De acordo com o IBGE, elas ainda ocupam cargos com baixos salários e são raras em cargos executivos, por exemplo. Mas como mudar essa triste e histórica realidade? Na capital, estudantes e lideranças políticas negras tentam provar como esta força de trabalho é fundamental no desenvolvimento. Este grupo múltiplo em cores e etnias reúne a diversidade da mulher brasileira. Nesta celebração, na UFMG, as negras são maioria, mas a roda não traduz a presença delas nas universidades, no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, as negras são minoria no mercado formal e têm salários menores, porque ocupam postos menos valorizados. 63% das domésticas são negras. Na outra ponta, a presença é rara. Menos de 1% tem cargos executivos. A formação educacional diz muito sobre este desempenho. Entre 1995 e 2015, a população negra adulta com mais de 12 anos de estudos passou de 3% para 12%. Um avanço importante, mas o patamar alcançado pelos negros em 2015 foi o mesmo que os brancos tinham 20 anos antes. Pamela, Luciana e Maíra são minoria. Elas estão na universidade e criaram um grupo de estudos para orientar candidatos negros a ingressarem na pós-graduação do curso de comunicação da UFMG. A demanda existe. 50 mulheres buscaram apoio do grupo voluntário. No ano passado, o programa abriu para as cotas, mas a falta de resposta, ou a falta de tentativa de ingresso no processo seletivo, não foi porque as pessoas não têm vontade, mas porque elas não se sentem preparadas nem para tentar o processo seletivo. O processo seletivo ele tem 4 etapas, 2 delas são extremamente excludentes, que é a primeira do projeto, que necessita de uma escrita acadêmica muito bem formulada, um conhecimento de metodologia científica, que não é toda a sociedade que tem, e a segunda parte excludente desse processo são os idiomas. No mestrado é necessário que se tenha proficiência em um idioma e no doutorado 2 idiomas. Esta doutora em História, especialista em escravidão, diz que há uma sobreposição excludente, ou seja, mulheres negras sofrem preconceito e discriminação porque são negras e mulheres. Em palestras, ela defende a força incontestável de novas lideranças, mas reconhece que os avanços demoram a chegar. É sempre mais difícil onde a discriminação é maior, que é quando você junta a vulnerabilidade social com a discriminação racial e ainda a condição feminina. Aí a luta é dura para chuchu. Mas eu acho que o caso das mulheres quilombolas sinaliza, e também a força dos movimentos de mães, talvez... É muito impressionante a insensibilidade brasileira, né, com uma vida, né, que não atinge uma determinada opinião pública. Mas elas estão se organizando de uma maneira que quem tem acesso ao movimento não tem como ficar insensível ao que está acontecendo, né? Áurea Carolina representa esta liderança. Vereadora mais votada de Belo Horizonte, ela defende com mobilização política a igualdade de oportunidade e de direitos. Quanto mais nós ocuparmos os espaços, quanto mais visibilidade a gente tiver nos meios de comunicação, nas instituições, mais a gente consegue ampliar esse nosso campo de atuação, para que as meninas negras possam se reconhecer, se ver também nessas posições. Representatividade nesse aspecto é muito importante para a gente quebrar estereótipos e padrões, expectativas de comportamento que ignoram as realidades e os corpos das mulheres negras, das mulheres indígenas. Então, essa proatividade que a gente vê, e principalmente com as jovens recentemente, nas mídias sociais, é também uma maneira de produzir contranarrativas. Outras falas, né, que não são contempladas ainda como deveriam. O Jornal das 7 fica por aqui.
Para você, uma boa noite e até amanhã.